Fala, campeão, Thiago Linhares na área. Hoje estou aqui com mais uma atleta de alta performance, Giovana Campiolo. A gente tem como tema no nosso bate-papo de hoje aí disciplina mental. Giovana, antes de a gente falar um pouquinho sobre você, sobre esse nosso trabalho, sobre esses teus resultados que a gente vai compartilhar aqui, queria que você se apresentasse. Quem é Giovana? Qual é o esporte? Onde é que jogou? Onde é que começou? Enfim, seja bem-vinda, minha amiga. Oi, Thiago, aqui é Giovana Campiolo. Prazer estar falando com você, mais uma sessão. Bom, eu comecei na minha cidade mesmo, em Guaratinguetá. Passei por algumas cidades próximas, Aparecida, Pinda, tudo jogando futsal, futebol de quadra, né, o futsal. E aí depois comecei a ingressar no campo, passei em alguns testes, fiz teste no Santos, no Botafogo, inclusive tive oportunidades de fazer testes para fora já, buscando faculdades, não quis seguir essa linha, mas foi um momento bem importante para mim, que eu pude conhecer um pouco do nível lá de fora também, já um pouco mais nova, e aí resolvi ficar no Brasil. Depois atuei no Taubaté, já foi onde eu fiz o sub-20 ali e comecei a jogar um pouco mais no profissional. Passei pela Portuguesa, Foz Cataratas, Kinderman e depois disso passei pela seleção brasileira também, sub-20. Tive oportunidade de disputar o Mundial Sub-20 e ser campeã sul-americana. Foi uma experiência muito importante de crescimento profissional também. Conheci o futebol de uma forma diferente, de como ser realmente uma atleta de futebol, que tem diferença entre jogadora e atleta, né? Lá eles já se falavam muito de alimentação, o sono, o quanto era importante, então eu pude aprender com os profissionais lá, e depois disso pude ter a oportunidade de jogar pelo Corinthians, e agora, atualmente, eu sou atleta do Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Caraca, mano, que legal esse currículo, né, Giovana? Começou tudo aí na sua cidade. Como que é o nome mesmo? Guaratinguetá. Em Guaratinguetá, e aí passou por algumas situações do salão, Sim. estudante, e foi pela seleção, foi pro Corinthians, hoje tá no Palmeiras. Muito bom. Que legal. Zagueira, desde sempre? Comecei como volante ali, aí fui descobrindo algumas outras valências e também tive treinadores que me ajudaram a chegar até a zaga e é um dos lugares que eu mais gosto de estar. Já joguei ali de atacante quando mais nova, mas te confesso que não era muito a minha praia assim. Sim. E aí fui vindo, né, mais para trás e me encontrei ali, sou totalmente realizada nessa posição. Eu gosto, para mim, defender um gol ou conseguir ganhar uma dividida, isso tem gostinho de fazer gol. Então eu sou bem feliz nessa posição que eu escolhi. Que massa, cara. Que legal. Giovana, eu quero fazer então uma linha do tempo com você, antes de a gente começar a falar sobre você, sobre essa questão do desenvolvimento mental, da tua disciplina mental, que esse é o motivo da nossa conversa. Como que a gente se conheceu? Me ajuda aí, vamos fazer desde lá atrás. Sim, a gente se conheceu. Eu já seguia você nas redes sociais, né? E aí eu sempre gosto de acompanhar e uso as minhas redes sociais para poder aprender com as Uhum. pessoas. E você é um cara que eu já acompanhava ali, eu via que você falava muito sobre Deus também, usava muito a palavra para poder associar as dificuldades do atleta ou as dificuldades diárias que a gente poderia ter. Então, isso me conectou de alguma forma com você e pude aprender ali com os seus conteúdos que você postava, imagens também que você sempre deixa para ter reflexões. Então, foi através das redes sociais que a gente pôde se conectar. Pô, que bacana. Usando a rede social para um motivo maior, para um bem maior, né? Sim, Não só exato. para ficar consumindo conteúdo. Gi, e antes de a gente iniciar esse trabalho aqui, nesse projeto seu, que a gente está nessa parceria aí desde janeiro, como que estava mentalmente a Giovana? Se você puder falar. Tiago, eu me considero uma atleta mentalmente forte por muitas coisas que eu já passei.
mas mesmo assim tem momentos que a gente precisa de ajuda e precisa reconhecer que precisa de ajuda para poder ir passando, né, novas etapas e alcançando objetivos maiores. Então é uma coisa que eu acho que a gente sempre vai precisar estar se cuidando mentalmente, porque ainda mais o atleta de alto rendimento tem sim os seus altos e baixos, às vezes acontecem lesões, acontecem coisas que você não esperava e você precisa de ter o apoio ou a ajuda de alguém para poder passar por isso, né? Você precisa se conectar com algo para você passar por essas situações de uma forma melhor. Então, no meu começo era isso, eu tive algumas dificuldades, né, no começo do ano, que me atormentavam um pouco e eu não estava como sabendo lidar com isso, e eu falei, cara, eu preciso de ajuda, eu quero melhorar mentalmente, quero continuar sendo forte mentalmente, porque eu acho que isso é um dos pilares importantes para o atleta de alto rendimento, porque hoje em dia está tudo muito nivelado, né? A parte Uhum. técnica, a parte física, e o que vai te diferenciar realmente é o quanto você aguenta passar por aquelas situações e se mantendo bem mentalmente. Às vezes você não vai estar jogando, você não vai estar do jeito que você quer, mas você precisa passar por aquilo. Então, aquele era o meu momento, e você, de alguma forma, me ajudou com ferramentas para eu poder passar por esses dias, independente se não eram como eu queria, mas dando o meu melhor, fazendo o meu melhor, sendo resiliente, entregando o meu melhor, o meu máximo, e foi no começo de tudo que eu estava assim, precisando realmente de uma ajuda, e foi dessa forma que a gente iniciou o trabalho, né? Você estava com algumas dificuldades particulares suas, né? Como toda, Sim, mas o principal não é só dificuldade. Você sempre foi mentalmente bem forte, mentalmente preparado. Você cada vez mais tem entendido essa questão, né? Não basta ser boa tecnicamente, fisicamente ou taticamente. Você vai ter que. E também não basta somente ser boa mentalmente. isso, O com certeza. negócio, digamos assim, é turbinar, melhorar, Exato. aperfeiçoar aquilo que eu já sou bom, porque isso realmente é o alto nível do jogo de vocês. E aí, você, através das redes sociais, a gente se conhece, a gente se conecta e a gente marca uma primeira conversa para você entender e conhecer. Sim. A gente marcou essa conversa lá, Giovanna, e a gente estabeleceu um objetivo, uma meta. Como é que foi aquela primeira conversa para você, quando a gente volta lá? Como que foi aquela primeira conversa, quando eu pego uma Giovanna com as suas dificuldades particulares, com os seus problemas, com seus altos e baixos, mas aquela conversa especial, como é que foi para ti? Tiago, eu acho que quando a gente começou é como se tivesse um véu assim, sabe, na frente, que não deixasse você enxergar, vamos dizer, o próximo passo, né? Que às vezes você acaba se afundando em pensamentos ou conversas negativas, e começa a trazer aquela frequência para você. Então, naquele período era isso que eu estava vivendo. E Uhum. ali, quando a gente conversou, quando você apresentou o trabalho que você fazia, e a gente também teve uma primeira conversa, já que, como eu te falei, desse véu, pôde tirar da minha frente assim, falar assim, opa, por aqui está o caminho, então vamos seguir aqui. Então foi como se fosse isso. Que legal, Giovana. Hoje a gente está numa situação hoje, né? Passado alguns meses, hoje esse véu, como é que tá? Se a gente já vai falar um pouquinho mais detalhado, mas hoje, como é que estaria esse véu? Como é que tá esse véu? Cara, tá bem melhor, com certeza. Eu acho que foi muito válido todo o trabalho que a gente fez, as ferramentas que você trazia. Às vezes a gente pensa de uma forma e a gente consegue, com a sua ajuda, com as ferramentas, como eu te falei, você falando também sobre Deus, tem o seu livro também, que foi uma coisa que me ajudava muito eu ler diariamente, porque os nossos encontros eram de 15 em 15 dias. Então, é uma coisa que você realmente conversa com você mesmo, né? Ter essas ferramentas te ajuda a conversar com você mesmo para você encarar aquele desafio ou encarar o dia de uma forma melhor, né? Se a situação estiver boa, que você consiga aproveitar, mas se ela não estiver tão boa, que você consiga fazer alguma coisa com isso, né? Não apenas se afundar. Então, dessa primeira conversa, né, que a gente teve, eu tirei coisas bem positivas assim, e que já me deram, começaram a encher o tanque de combustível para eu poder seguir em frente.
Que legal, cara. Começou a te dar combustível aí para Exato, você seguir em frente aí e sim, começar a saber como lidar com os seus problemas, as suas exatamente. dificuldades. Giovana, e aí a gente faz esse trabalho, você em São Paulo, né? Aí em Barueri, eu aqui em Curitiba. Teve algum problema, alguma dificuldade por ser online o trabalho para ti, Giovana? Não, nenhuma vez. Inclusive, eu acho que isso é um recurso muito bom que tem hoje em dia, né? Porque a Sim. gente pode se falar de vários outros lugares. Nesse período, eu tive um período de folga também, então deu para conversar com você mesmo estando em outros lugares e com os conteúdos que você me mandava. Fiz até uma conversa comigo mesmo, né? Mentalmente forte, fui colocando todos os conteúdos que você me mandava lá, então dava para poder acessar mais rápido. Então, eu não tive nenhuma dificuldade quanto a isso. E tem momentos que até prefiro, porque pessoalmente a gente às vezes não consegue Sim. estar com a pessoa. Então, esse recurso que tem hoje em dia da internet, das reuniões online, ajuda muito. E vocês, nesse alto nível, é importante vocês terem alguns outros recursos, né, Giovana? Sim, E não que vai substituir nada do trabalho do clube, sim. mas que vem para acrescentar ou agregar e para potencializar alguma coisa que é o que vocês querem. Uhum. O que você começou a experimentar nesse processo nosso desde janeiro? Tiago, eu comecei a experimentar uma mudança, aquela mudança de dentro para fora, né? Enxergar as coisas de uma forma diferente, que mesmo que elas não fossem como eu queria no momento, eu continuei trabalhando, continuei fazendo, continuei procurando sempre evoluir de alguma forma, procurando coisas novas para poder agregar. E a constância, né? Eu acho que a constância de você conseguir fazer todas as vezes, isso muda muito, porque não adiantava a gente ter uma semana ir bem, né? E eu sabia que eu precisava manter aquilo. Então, foi ter isso em mente para que as coisas acontecessem realmente. E essa mudança, Giovana, é exatamente, não, eu não preciso de um fator externo, mas ela tem que acontecer dentro de você para começar a ir para fora. E o item 2, né, constância. Eu me permita falar, né, você entendeu, aprendeu ou desenvolveu e potencializou essa constância apesar da situação, apesar da dificuldade. E como é que você conseguiu entender e colocar em prática e ter desenvolver essa constância, Giovana? Cara, eu acho que foi, como eu te falei, através do conhecimento que você passava. É, não é fácil, desculpa, Não é não tão é fácil. simples, né, Giovana? Sim, não é tão fácil a gente ter cabeça para isso, mas foi pensando um dia de cada vez. E se a Hum, gente pensar dessa forma, não colocando os nossos olhos lá na frente, o que que vai acontecer? Eu acho que tudo depende do que a gente faz diariamente para a gente alcançar o resultado que a gente realmente quer. Então, foi dessa forma, pensando um dia de cada vez, vai para o treino, dá o seu melhor, volta, descansa, se alimenta bem, se recupera, treina de novo, e aí você pensa no outro dia. Então, foi dessa forma que as coisas foram acontecendo. tem uma pesquisa, né? Acho que a gente comentou sobre essa pesquisa do Daniel Chambliss, acho que é isso, que ele fala que a rotina, ele foi conviver com alguns atletas, e a rotina do atleta não tem nada especial. Se a gente botar, se a gente acelerar um time-lapse teu, é casa, treino, trabalho, casa, trabalho. Então, só que assim, ter essa constância em alta performance de querer fazer bem tudo nos Sim, mínimos detalhes ou cada coisa muito bem feita, e aí que vem essa constância do repetidamente. Porque a grande maioria fica nesse meio do caminho, né, Joana? exatamente. O que mais que teve de mudança que você começou a entender e experimentar aí, Giovana? Além de entender de dentro para fora, além de entender sobre a constância e além de pensar sobre um dia de cada vez bem feito. O que mais que você lembra? Tiago, eu me conectei também mais com Deus através Legal. da nossa conexão. Passei a ler, como eu te falei, o seu livro que tem só mensagens assim,
Então, foi uma forma realmente eu acho que a gente precisa se conectar com algo maior, seja com Deus, energia, universo, a gente tem que ter algo para poder acreditar e saber que ele realmente nos fortalece para isso. Então, esse ponto foi uma das coisas que eu reforcei durante esse período e continuo fazendo isso, né? Posso entender que você foi uma excelente aluna ou não fez mais que a tua obrigação? Porque o papel nosso era trazer o conteúdo aqui, Sim. e sempre que possível eu te passava isso. Eu acredito que você fez valer a pena, né? Todo o teu investimento, né, Giovana, para entender e acho que foi isso, acho não, tenho certeza que foi isso que começou. Você fez muito bem a sua parte, né, cara? Com certeza, além do investimento que você fala, né, a gente tem que saber que a gente está usando isso a nosso favor. Então, eu tinha muito claro os objetivos que eu queria Uhum. e o porquê de eu estar me conectando com você. Então, eu usei isso realmente a meu favor, de potencializar, de ajudar, de usar tudo que você passava, o seu conhecimento, ter pessoas assim como você, eu acho que fazem diferença, né, na nossa vida, na nossa rotina. Então, eu procuro sempre estar cercada por pessoas assim que me mostrem os lados diferentes, né, da vida. Então, eu procurei por isso. E eu tenho certeza que eu pude aproveitar e aproveito ainda todo o conteúdo que você passou para mim. Pô, que legal. Fico feliz, Giovana. Que legal mesmo, cara. E a intenção é entregar esse resultado, né, fruto Sim. dessa nossa parceria aqui. O que você começou a perceber sobre a tua motivação, mesmo naqueles dias que as coisas pareciam não dar certo? Mas, enfim, no geral, o que você percebeu sobre a tua motivação, Giovana? Tiago, tinha momentos que a motivação só não era suficiente, por mais Uhum. que a gente tinha as nossas conversas, ali era a hora do vamos ver, né? Que realmente eu acordava e olhava e realmente não tinha motivação para continuar, mas eu sabia que eu tinha um objetivo a ser cumprido. E às vezes a gente tem que ir lá e fazer, dar o nosso melhor para depois a motivação vir. E foi dessa forma que aconteceu. Quando eu saía de um treino, que eu sabia que eu tinha entregado o meu melhor, por mais que não estava acontecendo do jeito que eu queria, aí sim a motivação vinha. E aí eu vinha para casa, fazia toda essa rotina que a gente já conversou, e no outro dia era a mesma coisa. Talvez a motivação do dia anterior, ela já tinha melhorado para o outro dia. Então, é dessa forma que eu procurava enfrentar, né? E continuo ainda, né? Que eu acho que as coisas difíceis elas não vão parar de acontecer. A gente que tem que saber lidar diariamente com elas. Então eu não me apego muito à motivação, eu me apego ao que realmente eu tenho que fazer, né? Fazer o que precisa ser feito. Acho que foi uma das coisas que a gente conversou Sim. também. Faça o que precisa ser feito. É uma das coisas que eu tenho comigo e depois a motivação vem. Até porque, Giovana, né, a questão do hormonal da mulher, falando dessa forma, ela oscila em relação aos ciclos, até porque essa questão da motivação extrínseca ou ao fator externo, ele também às vezes não é o suficiente ou nunca é o Sim, mais importante. Por isso que você usa no começo da sua fala essa motivação que vem de dentro para fora. Ou seja, a motivação, se a gente fosse esperar, talvez ela não viria, mas a tua atitude você conseguia controlar. Então, logo, você tinha atitude, você tinha a sim, intenção, mesmo que em dias cinzas ou bonitos, azuis, enfim, mas você tinha atitude, apesar da situação, e aí você fazia acontecer e, consequentemente, te dava entre aspas, essa motivação ou essa felicidade fruto da sua atitude de querer. Esse é o exatamente. raciocínio. Teu desenvolvimento. O que você percebeu sobre o teu desenvolvimento, Giovana? Tiago, eu prezo muito pelo desenvolvimento pessoal. Depois que eu aprendi sobre isso, eu vi que realmente faz diferença. E como eu te falei no começo dessa conversa, né, às vezes eu acho que muitas coisas acontecem porque faz parte da nossa missão aqui, né, passar por algumas situações. E como a gente vai passar por essas situações que sempre vai falar mais alto, então, através do conhecimento das pessoas que você tem à sua volta, isso pode facilitar ou não. Então, eu sempre procuro ter pessoas que vão me agregar, pessoas que vão me trazer novos olhares para que isso aconteça realmente de fato, Aconteceu? com certeza.
Tudo ficou mais leve, mais fácil, deu uma perspectiva, uma outra ótica para poder se enxergar. Você fez ficar mais leve, você Exatamente. conseguiu deixar a ótica aparecer de uma outra forma. Uhum. Giovana, dessas minhas abordagens que você enxergou, eu passei muita mão na cabeça, dei muito tapinha nas costas aqui. Como é que foi esse trabalho das minhas abordagens para você? Como é que foi isso para ti? Eu não diria nem passar a mão e nem bater. Eu diria que você trouxe o que precisava no momento. Boa. Você conseguiu ser direto quando precisava e quando precisou dar uma volta para poder me mostrar a situação de outra forma, você também conseguiu fazer isso. E é dessa forma que as coisas acontecem, né? Através de pessoas assim que conseguem trazer para você, olha, é assim que você pode enxergar ou é assim, você escolhe. Você dava possibilidade ainda de enxergar. E aí é com a gente, é a nossa parte de pegar e usar aquela ferramenta da forma correta. A gente lá em janeiro, a gente sabia como você estava e a gente estabelecia um objetivo. Beleza, Sim, isso estava claro. Mas uma das coisas que você me perguntava bastante era, mas Tiago, como? sim, E esse como não, eu falei, desculpa, esse como ele não foi respondido já logo nas primeiras. sim. Como que você descobriu, minha querida? Passando e vivendo, experimentando na prática. Porque você falava muito do como que eu vou fazer tal situação, como que eu vou me Sim. tornar, ou como que eu vou ter tal comportamento. Você sabia, mas como? Hoje, o quanto isso está claro para você, Giovana? Tiago, você sempre me falava que era pega e faz. Você quer se tornar isso? Pega e faz. Às vezes algumas coisas levam tempo, não é de uma hora para outra, e às vezes a gente não tem a sabedoria de esperar isso acontecer, mas são micro hábitos, micro pensamentos que a gente tem que ter para a gente se tornar realmente aquilo. Então você dava um norte. E aí é com a gente. Se eu tinha que ser um pouco mais dura, se eu tinha que abrir mão de mais coisas, era de mim pegar e fazer. E aí o como vinha através disso, fazendo, pegando e fazendo, escolhendo a coisa certa. Ia lá e fazia. Não tem muito mistério, né? Então foi dessa forma. Não tem muito mistério para o que eu preciso fazer nos próximos dias? Não, assim, às vezes as distrações elas vão vir, Sim. né? E mesmo assim, se a gente tiver claro do que a gente quer, que foi o que a gente estabeleceu desde o começo, os nossos objetivos, as coisas elas ficam melhores para a gente se desenvolver até lá. Então, você, como eu te falei, as ferramentas elas serviram para isso, para eu durante essa caminhada, você quer o como, então a ferramenta está aqui. Agora, como você vai utilizá-la para você? Aí era comigo, era fazendo, tá? Executa esse comportamento, entrega seu máximo, faz e acontece, treina mais, descansa para mais também. Então foram com esses hábitos, né, reforçando tudo isso, que o como foi aparecendo, né? E que você entendeu e aprendeu. Que Exatamente. queria a palavrinha mágica, é, Giovana? É. Às vezes a gente acha que as coisas são assim, uma receita mágica para as coisas acontecerem, né? E às vezes é a ação que ajuda tudo, Sim. né? Às vezes a gente está só naquela parte do pensamento, como é isso, como é aquilo, e na prática é só você pegar e agir. Agir de Giovana Campiolo. Giovana, a gente falou sobre meta, a gente falou de perfil comportamental, desenhamos a roda sua do atleta, falamos de valores, falamos de pontos fortes, pontos fracos. Falamos sobre uma situação, um desafio que você viveu, né, no jogo. Falamos sobre a pirâmide dos teus comportamentos que você precisa fazer dentro de campo. Falamos sobre sabotadores, deixamos muito claro os teus planejamentos. Qual dessas você mais gostou, que você lembra assim? Tiago, eu gostei bastante do perfil comportamental que você trouxe, Legal. né? Claro que todas as outras ferramentas elas foram importantes, né? Eu acho que a gente sempre tem margem para poder evoluir, então eu sempre deixava isso, né, durante as sessões,
mas o perfil comportamental me trouxe uma clareza, às vezes, de como agir em determinadas situações. E às vezes a gente não tem muito aquele perfil realmente, deixa para lá, né? Depois acontece, e Deus está na frente de tudo. Eu acho que eu concordo, Deus está sempre à frente de tudo, mas a gente tem sim que fazer a nossa parte. E você trazendo a clareza do perfil comportamental no momento, né? Porque acredito que isso pode mudar sempre, me trouxe mais clareza de como agir em determinadas situações. Então, foi isso que eu procurei aplicar também no dia a dia. Você está no alto nível já há algum tempo, Giovana, mas você não tinha feito. Eu te pergunto, acho que eu não cheguei a te perguntar, eu não sei se já tinha feito, ou de que forma que você viu ou entendeu essa devolutiva, diferente de outras vezes. Como é que foi isso dessa vez? Tiago, teve uma mudança. Eu já tive a oportunidade de fazer esse perfil no Corinthians, né? Com a nossa psicóloga lá, e deu um perfil diferente, né, do que tenho agora. Mas o que a gente não é o perfil que você precisa ter, talvez seja o ideal para aquele momento, né? E dentro de campo a gente tende a se transformar um pouco mais, a gente precisa, né, colocar alguns sentimentos, algumas emoções ali para que a gente consiga realmente dar o nosso melhor dentro de campo. Então, através desse perfil, você não pode ser tão boazinha nesse sentido. Se você tiver que chegar com mais agressividade, você vai ter que chegar. Então, você trouxe essa consciência, né, para mim, para que eu pudesse aplicar principalmente dentro de campo, que era onde eu buscava ter os resultados que eu queria. E aos poucos isso foi acontecendo, ter mais coragem, mais agressividade. Se você me perguntar, você é uma pessoa agressiva? Não, mas eu precisava exercitar aquilo para colocar dentro de campo. E não era uma agressividade de bater em todo mundo, mas era ter assim mais afinco, mais determinação. Aqui não vai passar de jeito nenhum. Então a gente precisava colocar algumas coisas dentro da gente para que isso acontecesse. Que legal ver isso de você, cara. Depois você vai assistir, que massa. Sim, aham. E você perguntava, mas como, né? Agora É. ficou claro, né, Giovana? Teve mais alguma outra ferramenta que você gostou, que você lembra, Giovana? De destaque notório como perfil? Tiago, teve a parte acho que daquela escala que a gente fez, Da roda? isso, da roda, que também me trouxe uma consciência do meu momento atual e de coisas que eu Uhum. precisava melhorar. Né? Ali eu respondi de uma forma, como eu te falei, pensando na margem que a gente tem para poder melhorar, né? E é isso, eu acho que trouxe também uma consciência para que eu pudesse traçar uma estratégia para melhorar cada coisa que você tinha passado ali. Legal. Teve alguma que você não gostou, Giovana? Não, não teve nenhuma que eu me lembre agora que não tenha agregado nesse sentido. Giovana, alguma pessoa ou alguém notou alguma diferença em você? Falou assim, caraca, você tá diferente, mulher. Alguém falou isso pra ti? Teve essa percepção? Ou você percebeu que as pessoas perceberam a mudança em você? Tiago, como eu te falei, acho que a constância ela vai sempre falar mais alto, né? Trabalho, né, Giovana? E é o trabalho. E ali você realmente conseguir fazer, entregar o seu melhor, entregar o seu máximo quando as coisas não estão acontecendo, isso sempre vai mostrar alguma coisa. E isso é que eu procurei fazer durante esse tempo, enquanto eu achava que já poderia estar tendo mais oportunidades, que eu achava que já poderia estar jogando mais, mas o momento ainda não chegava. Uhum. Então, mesmo assim, você tem que continuar fazendo. Eu acho que as pessoas ao meu lado, elas com certeza viram isso, até porque as oportunidades chegaram, né? E você saber aproveitar as oportunidades também para continuar tendo uma sequência também fala muito do quanto você está preparada mentalmente, fisicamente. Então, foi isso que aconteceu nesse período. Para mim, a palavra é constância. E a constância, muitas das vezes, que a gente acha é todos os dias. Sim, são todos os dias. Mas quando a gente, às vezes, não faz um dia, mas a gente já retorna logo após dele, o quanto mais rápido a gente retorna a fazer aquilo, isso também é constância.
Então, durante esse período, eu procurei, né, dar o meu melhor dessa forma, né? E foi isso que aconteceu, é isso que eu aprendi, é isso que tem que continuar fazendo, né? Sim. Porque seja na nossa vida como atleta ou como pessoa, tudo exige isso, né? O quanto você aguenta fazer aquilo repetidamente. Então, foi esse sentimento que eu saí. Obrigado pela não desistência, obrigado por ter continuado, Sim, obrigado por você, né, Giovana? Que sim. aula, cara! Que bacana sobre isso, porque eu acho que a gente precisa estar do lado de esse tipo de pessoa. Essa é a mensagem, Giovana, que você precisa passar para primeiro você mesma. Eu acho que você deu um grande testemunho, não necessariamente falou de Deus ou de alguma outra, mas assim, o teu comportamento ele gritou e ele grita, é sobre Sim, isso. E sim, o resultado ele aparece, não é insistindo, não é por amizade, não é por nada, mas é o trabalho ele não tem como esconder, ele vai aparecer. Giovana, o que você deixou de fazer, ou diminuiu, ou não faz mais, assim, de algum tipo de comportamento que não te agregava? Tiago, eu não consumia, não era uma pessoa viciada em redes sociais, mas deixar de consumir redes sociais, alguns conteúdos, permanecer menos tempo lá é uma das coisas que me ajudou a focar em outras coisas, né, a Sim. estudar mais, a ler mais livros, ou não só trazer aquele vício, né, porque o celular que fica muito tempo na nossa mão, a gente logo entra nas redes sociais. Hoje é o que mais acontece. Ah, não estou fazendo nada, entra nas redes sociais. Então, eu procurei cuidar muito disso, é uma das coisas que eu faço ainda diariamente, e antes de treino não acesso redes sociais ainda, falo ali no WhatsApp com meu pai, com a minha mãe, que são pessoas que estão longe, respondo alguma coisa, mas antes de treino não acesso redes sociais, entro depois, né, para poder ver alguma coisa, como eu te falei, procuro ter pessoas, né, que eu não consigo me conectar pessoalmente, mas me conecto pelas redes sociais para poder realmente aprender, que trazem conteúdos importantes, e uma das coisas que eu deixei muito foi isso. Deixei de lado realmente porque é uma distração que às vezes não complementa muito, né? Às vezes a gente acha que é insignificante, mas não, a gente está ali consumindo, a gente acaba, pô, se comparando muito, querendo muito algumas coisas que não estão ao nosso alcance ainda, esquecendo, né, do que a gente realmente tem que fazer e direcionando energia para coisas que não são tão legais. Então, eu optei a reduzir mesmo essa quantidade de tela, principalmente redes sociais, para que isso me ajudasse a não me distrair tanto. Rolando menos o feed, folhando mais os Sim, livros. Tem um artigo, Giovana, que a minha professora Kate Sato esse dia me mostrou, me apresentou, sobre o quanto o uso das redes sociais antes dos jogos, isso é artigo, isso é motivo de pesquisa, ele diminui a questão da concentração, a questão do sim. foco Uhum. dentro do esporte do atleta. Então, assim, isso já está atrapalhando, mas que bom, fico feliz. E o que você criou? Ou comportamentos que você melhorou, que você entendeu dentro desse processo teu aí, desse nosso trabalho, Giovanni? Tiago, como eu te falei, um dos principais foi a constância, né? Eu já, como eu te falei, me considerava uma atleta forte mentalmente, mas é aquilo, né? Como eu vou me manter quando a gente chega no topo de algo ou de algum lugar? Eu acho que se manter é sempre o mais difícil, então busquei ferramentas para isso, ser uma atleta resiliente, Legal. é, porque tem coisas que vão acontecer e a gente vai ter que saber lidar com elas. Então, foram esses comportamentos que eu procurei ter para mim, constância e resiliência ali. Tem um ditado italiano, né, que ele fala assim que o cavalo bom, né, campa cavalo tira l'erba cresce. Eu acho que é mais ou menos assim mesmo, mas quer dizer o seguinte, o cavalo bom você vê ele a longo prazo, Giovanni. Sim, Essa constância, assim, tem até alguns vídeos na internet, tem um cara que eu acho interessante o jeito que ele fala, né? Quer passar, pode passar, não tenho pressa. Mas com certeza você está com pressa, mas você não tem a constância. Eu provavelmente vou passar sendo mais lento que você, mas eu vou te passar porque você provavelmente vai desistir.
As pessoas desistem fácil. Não é proibido desistir, é sobre isso. Sim. E você falou sobre persistir, né? Ter resiliência, cara. São características, competências que você, atleta, vai precisar desenvolver e melhorar, porque nesse alto nível que vocês estão, que nós estamos inseridos, é isso que vai determinar realmente quem vai chegar ou quem vai ficar no meio do caminho. Ter essa constância, essa persistência e essa resiliência. E ausente das redes sociais, cuidando menos dos outros para focar mais em você. Exatamente. Teu foco hoje, na verdade, assim, como que era o teu foco antes, Giovana? Tiago, o meu foco ele nunca mudou, que é assim, ter mais minutagens, conseguir jogar mais jogos, ter novas oportunidades. Então, esse era sempre o meu foco, mas como eu te falei, eu precisava de ajuda para que isso realmente acontecesse, né? Tirar de dentro, né, e colocar ali na prática. Então, o meu foco ainda continua sendo esse, jogar mais jogos, ajudar cada vez mais o meu time, conseguir ser titular. Então, é isso que vem contando para mim. E ser uma Mas pessoa melhor também, né, a cada dia. você sempre foi focada, ok, Sim, né? Você sempre entendeu isso, mas ele chegou a melhorar esse foco, alguma porcentagem? Então, se a gente com fosse... certeza, sim, com certeza. É aquilo, né? Às vezes a gente fica com umas coisas meio amplas, né, na nossa cabeça, passando muitas coisas assim. E a Sim. gente direcionou o foco para aquilo realmente, para aquilo acontecer. No que estava no seu controle. Exatamente. Apesar do dia, do problema, apesar da É, dificuldade, apesar do dia cinza, eu escolho trabalhar. exatamente. Legal, Giovana. O que começou a acontecer com o teu desempenho dentro de campo, na prática? Tiago, eu senti mais confiança para poder jogar com mais atitude, mais coragem, até pelo estilo de jogo que o Palmeiras faz hoje, isso exige bastante da gente. Então, foi pensando a cada dia em evoluir nesses comportamentos, né? E também buscar cada vez mais estar melhor fisicamente, tecnicamente, buscar entender cada vez mais o jogo. Então, fui buscando em cada área o que eu precisava evoluir nesse período. E aí, trabalhando, sempre buscando os profissionais corretos, tendo pessoas ao seu lado que podem te ajudar nesse sentido. E foi nessa linha aí que eu segui. Então, começou a sentir mais confiança, tendo mais coragem, entendendo sobre essa evolução sua constante, melhorando fisicamente, melhorando tecnicamente e entendendo como Salomão, né, sendo uma pessoa rica em conselheiros, tendo boas pessoas, bons profissionais acampando ao seu redor, te orientando, como você tem uma boa equipe lá no Palmeiras, mas também fazendo esse complemento para o que você entende que é necessário para a tua vida pessoal e também para a tua vida profissional. Sim. Uhum. Giovana, a gente, eu não sei, agora eu quero entender com você, a gente estabeleceu um objetivo lá atrás. O quanto a gente chegou próximo ou quanto a gente atingiu essa meta que a gente estipulou, na sua visão? A gente conseguiu alcançar a meta que a gente tinha estipulado. Quando a gente determinou isso, a gente até tem aquela dúvida, né? Pô, será que vai acontecer isso dentro desse tempo? Mas estipular a meta com data, mês ali, fez com que as coisas também girassem, né, a nosso favor, a frequência, né, fosse aumentando durante esse período. E é engraçado como acontece, cara, quando você trabalha, quando você persiste, leva tempo, mas ela acontece. E é só a paciência, né, de continuar fazendo, né, principalmente se conectando com Deus para trazer uma força maior que você precisa, que às vezes é só dessa forma que a gente tenha aquela força, aquela fé. Então, foi trabalhando isso para que as coisas acontecessem durante esse período que a gente estipulou. E a gente lançou um segundo desafio. A gente procurou, eu falei, e aí, Giovana, vamos aumentar esse Sim. sarrafo? Como é que você viu? Como é que estamos nesse processo agora para essa dobrada de meta aí?
Tiago, eu te falo que você me ajudou a sonhar cada vez mais, é por isso que eu te falo da importância de ter pessoas que realmente acreditam em você, que realmente te fazem enxergar as coisas de uma forma melhor. Então, a gente traçou realmente algo que era até maior do que eu imaginava, mas por que não realmente sonhar com eles, né? Se a gente tem um sonho, a gente tem que traçar nossas metas e nossa estratégia para chegar até ele, para que realmente aconteça, né? Então, foi isso que me ajudou nesse período, ter pessoas assim como você para poder evoluir a cada dia realmente. E você já me disse agora mesmo que você viu na prática isso acontecer, seja Deus, o mundo, a energia, as coisas conspiraram para você, por que essa outra não pode acontecer ou não aconteceria, já que a gente já colocou de novo no papel, né, Giovanni? Exatamente. Depois desse processo, o que que mudou na tua vida como atleta e pessoa? Cara, eu acho que eu sou uma pessoa melhor, né, com os aprendizados que eu tive, com o conhecimento que eu aprendi. Eu também, de alguma forma, consigo ajudar quem está à minha volta, né, com isso, porque todo aprendizado que a gente tem, quando ele fica só para a gente, ele não serve de nada. Então, eu procuro compartilhar isso com as pessoas e nada melhor do que o exemplo, né, da gente também ser o que realmente a gente fala. Sim. Então, nesse período foi realmente o período de se fortalecer, de conseguir passar por essas situações, enxergar a luz no fim do túnel, ter pessoas que te fazem enxergar dessa forma, porque por mais coisas ruins ou difíceis que aconteçam, sempre vai existir. É que às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Então, nesse período foi isso, me fortaleci cada vez mais, aumentei a minha fé Legal. e trabalhei para que as coisas realmente acontecessem. Por que que você agradeceria por você mesmo? Quais seriam as palavras de agradecimento que você traria para você, não para o Thiago Linhares, sobre você não ter desistido, sobre você ter tido constância, sobre você ter tido persistência, sobre você ter tido resiliência? Quais palavras você traria para você, Giovanni? Porque tem uma fala do Snoop Dogg, depois você pode até procurar lá. Ele ganha um prêmio e tal, e ele vem assim, ó, eu quero me agradecer, papai, então ele fala assim sobre eu me agradeço. Por que que você se agradece? Cara, eu me agradeço por não ter desistido realmente e de ter uma visão de que procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Então, foi isso que eu fiz. Procurei ajuda no momento que eu achava que estava precisando. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade com a gente mesmo, ainda mais hoje em dia, com tudo acontecendo tão rápido, você também querendo que as coisas aconteçam tão rápido e a vida não acontece assim. Então, a gente precisa de ferramentas para poder lidar com isso diariamente. Então, eu agradeço a mim mesma por ter tido sabedoria, agradeço a Deus também por ter me dado a sabedoria de buscar ajuda nesses momentos que eu mais precisava e de ter sido realmente forte mentalmente para poder suportar algumas situações que às vezes eu chorava sozinha, às vezes era eu e Deus só. Sim. Em alguns momentos tinha algumas mensagens que eu te mandava, mas agradeço a mim por não ter realmente desistido de qualquer coisa que passou pelo caminho. É sobre isso. E aí você foi buscar ajuda. Que tipo de ajuda você achava que eu iria fazer aqui, antes de iniciar o trabalho? O que você achava que eu ia fazer? Tiago, através dos seus conteúdos, como eu te falei, você falava muito de Deus. E eu achava que eu precisava me conectar mais com Deus, né? E ter ferramentas para poder passar por esses momentos. Então, eu busquei alguém que tivesse um conhecimento maior do que estava só falando ali, para que pudesse me ajudar. E isso que você conseguiu trazer para mim. E foi exatamente isso que você via nas redes sociais? Foi exatamente isso que aconteceu contigo? Sim, exatamente. Toda sessão ou a todo momento que você mandava um conteúdo, tinha uma reflexão, principalmente da palavra, e eu acho incrível como na Bíblia, né, tem
realmente o que a gente precisa, né? E quando você Sim, está passando por momentos difíceis, quando você também está passando por momentos bons, na Bíblia tem as reflexões ali, e aquele livro que você fez junto com o jogador Bremer também são reflexões diárias que te ajudam muito e tudo baseado na palavra de Deus. Então, eu não queria apenas estudos científicos ou coisas assim, eu queria algo além. E algo além para mim é enxergar que se conectar com Deus. Então legal. foi isso que eu procurei fazer nesse período. Que bom, Giovana. É um presente de Deus, esse trabalho para você. Que legal. Eu agradeço também que Deus colocou você na minha vida, porque na verdade, eu tô aqui por vocês, para vocês, para e você logo nessa alegria, nessa postura, nesse comportamento, você expande isso para outras companheiras tudo do Palmeiras, para as pessoas que moram próximo, moram com você, para os teus amigos, né? A gente não se cansa de fazer o bem nunca vai parar, com certeza. Você tem 30 anos, é isso? Fiz Mas 30 a anos. cabeça é de quantos anos depois desse trabalho, Giovana? Já dizem para mim que eu sou um espírito antigo. Ai, ai, eu acredito que dá para ter ali uns 60 aninhos com os Mas, ó, conhecimentos. o que significa esses 60 anos, assim, na prática? Ah, Tiago, assim, a gente brinca, mas eu acho que se eu tivesse o conhecimento ou as ferramentas que eu tenho hoje, lá nos meus 20 anos de idade, com certeza alguns resultados teriam sido diferentes, né? Então, é até uma coisa que eu indico muito para as meninas mais jovens, para os meninos também que estão começando no esporte ou que estão pela vida, sempre procurem uma ajuda de um treinador mental, de um coach, de um psicólogo, para você poder passar por algumas situações que os conhecimentos que essas pessoas podem te passar, acho que vão ajudar muito a gente a viver melhor, né? Se você não tivesse passado por esse treinamento, que falta faria? Tiago, eu acho que assim, eu passaria de uma forma um pouco mais difícil, Uhum. né? De uma forma um pouco mais árdua, sofrendo um pouco mais, talvez. Não que isso mudou as situações que estavam pela frente, mas mudou como a gente passava pelas situações. Então, eu pude passar de uma forma mais leve, de uma forma focada cada vez mais em mim, não deixando as distrações me atrapalhar, focada com o que eu podia controlar, com o que não dependia de mim, né? Eu procurava não trazer aquela importância tão grande. Então, acho que se eu não tivesse feito esse trabalho, tudo talvez teria acontecido, mas de uma forma mais pesada, mais difícil. E até isso, né, uma coisa que me preocupava muito, que estava me atrapalhando, que isso pode até trazer uma lesão para o atleta. Quando a gente quer controlar muito aquilo, a gente se preocupa muito, a gente não consegue sair daquela frequência negativa, isso também pode trazer lesão. Então, é uma das coisas que eu pensava muito, foi assim, isso não vai me atrapalhar mais, eu preciso de uma ajuda para poder, de alguém para poder me ajudar, eu não quero me lesionar e não quero deixar isso me atrapalhar. Então, foi pensando nisso também que eu busquei essa ajuda. Que aula, hein, cara? Que Sim, massa! Que legal, Giovana. Que fico feliz por você, porque você, o problema, a dificuldade, ou a bonança, ela vem para todo mundo. O que você faz diante da situação está na tua mão, está no teu poder. Optar por reclamar, por murmurar, que é o que a Bíblia fala, que é proibido murmurar, reclamar, ou sim, optar por agradecer e encarar e trabalhar e ser forte, corajosa e entender que tudo coopera para o seu bem, para o seu desenvolvimento. Então, sempre vão exatamente. ser duas escolhas. Que legal, cara. Giovana, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para um atleta, ou para um esportista, ou para um atleta amador? Qual que é a mensagem do fundo do seu coração? Não sobre o Thiago Linhares, mas que você gostaria de deixar para ficar registrado e gravado, por favor. Tiago, a mensagem que eu deixo é que a gente busque passar por todas as situações da nossa vida de uma forma um pouco melhor e buscando sempre o lado positivo de qualquer situação, porque eu acredito que sempre tenha. Por mais difícil que seja, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, e se acontece é porque a gente tem que evoluir.
dentro daquela situação. Então, que a gente realmente busque ajuda para quando a gente não estiver conseguindo sair daquilo, Legal. e é uma forma da gente deixar a nossa vida um pouco mais leve, né? A gente traça objetivos, a gente traça metas, mas se a gente não colocar Deus à frente de tudo, as coisas tendem a não sair exatamente, né, como a gente quer. Então, eu acho que buscar ajuda é uma das principais lições que eu deixo aqui para atletas, pessoas normais, que estejam no dia a dia, que isso realmente faz a diferença, ter pessoas boas e construir também um ambiente que você evolua, né, a cada dia faz diferença na nossa vida. Afinal de contas, Giovana, nós somos seres humanos. Eu gosto muito dessa frase, que somos seres humanos como se tivesse como uma asa só. Que para voar, às vezes a gente vai precisar encostar no outro para a gente poder voar. Homens, mulheres são como anjos que só têm uma asa. A gente precisa do outro. A gente não é tão bom para entender ir sozinho. Tem coisas que a gente vai ter que precisar estar com o outro. Aliás, a Bíblia Sim. fala, né? Tem um companheiro, tem alguém do lado, é mais fácil para um ajudar o outro a levantar, e é sobre isso. Sim, pessoas precisam de pessoas certas, né? Pessoas precisam de pessoas certas para colocar dentro do barco, e tem pessoas dentro do barco que a gente precisa expelir, e tem pessoas Exatamente, dentro do nosso barco que a gente só precisa mudar a posição dele, né? Se o treinador exato. entender isso, as coisas ficam tudo mais fácil. Faltou te perguntar alguma coisa? Faltou você falar algo que você gostaria? Não, acho que é isso mesmo que a gente conversou. Acho que deu para resumir bastante do que a gente viveu nesse período aí. E espero continuar contando com a sua ajuda aí por mais tempo, porque os objetivos são grandes, né? E é Sim. sempre bom ter pessoas como você, assim, mesmo que esporadicamente, para poder dar uma luz ou dar uma visão diferente ou trazer uma ferramenta para aquele momento ali. Ivana, quando eu falo em congresso, quando eu falo em curso, quando eu dou treinamento, mas eu falo assim, ó, o segredo. Eu falo assim, cara, aqui a Bíblia fala o seguinte, Giovana, como são saborosos, parafraseando a Bíblia, né? Como são saborosos e deliciosos os que têm sede de aprender. Então eu falo assim, quando eu pego um atleta ou uma atleta e para atender que ele tem sede, que ele tem fome, que ele está obstinado por trabalhar, meu amigo, meu trabalho é o de menos, ele vai ter resultado. A Bíblia também fala e me orienta, Giovana, para a gente não dar coisas. A gente conversou sobre isso, né? Não dar coisas Exato, santas aos cães ou não dar pérolas aos porcos. Quem não quer trabalhar com a gente não vai rolar. exato. Ter essa mentalidade de fome, essa mentalidade aberta, que é o que a doutora Carol Dweck fala no livro dela. Ter essa mentalidade aberta, esse espírito humilde, essa vontade, não importa onde eu tô, quero mais, ter essa vontade de crescer, essa ambição boa, saudável, cara, é impossível dar errado. Parabéns, viu, cara? Fechou, minha querida? Fechamos. Muito bom. Esse foi o nosso bate-papo, então, disciplina mental com a Giovana Campiolo, filha do seu Vinícius, da dona Soraya, irmã da Jéssica e da Juliana. É isso aí. Que legal. Se você curtiu, se você gostou, então, desse nosso bate-papo, desse nosso vídeo, ó, deixa seu like aqui embaixo, escreve o que você aprendeu, segue a Giovana, anota esse nome aí que já já a gente vai ter novidades dela, se Deus quiser. Amém. Giovana, você fica por aí e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu! Valeu.